Olá, colegas jornadeiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz César e eu estou aqui nessa jornada com vocês para ver se eu aprendo alguma coisa sobre a educação financeira, né? Porque infelizmente eu praticamente não tive nenhuma. Então vou ver se eu consigo recuperar o tempo perdido aqui. Conheci a Nath tem pouco tempo, ouvindo a 89. Estava indo para o trabalho no final do ano passado e estava ouvindo a Rádio 89 e ela falando sobre a Jornada da Desfudência, a terceira. E aí eu entrei no Me Poupe, coloquei lá minha intenção do interesse da jornada e não consegui entrar na terceira. E aí eu recebi o e-mail sobre a quarta. E aí eu consegui entrar na quarta e vendo as dúvidas a respeito da matemática financeira, eu sou da área das exatas, né? Eu sou físico. E eu fico tentando, às vezes, contribuir alguma coisa lá no Telegram, lá no fórum do Hotmart, com as dúvidas que aparecem sobre as continhas de matemática financeira. E aí eu tive a ideia de fazer um vídeo discutindo algumas questões sobre porcentagem ou sobre juros mesmo, baseado nas dúvidas que eu vejo aparecer nas discussões lá. Bom, eu queria ter feito esse vídeo um pouco mais tempo, né? Eu sou um pouco detalhista, mas mesmo assim, acredito eu que eu vou conseguir deixar um pouco claro. O público, vocês são bastante heterogêneo, né? Tem gente que eu acho que talvez seja da área de exatas também, né? Talvez goste, tem gente que deve ser da humanas, talvez não goste muito de matemática. Mas eu vou tentar não dificultar a vida de ninguém aqui. Pelo contrário, eu vou tentar ser o mais claro possível. E dar a minha contribuição para tirar dúvidas a respeito de como que trabalha com a matemática financeira. Mas baseado nas dúvidas que eu vejo aparecer muito lá, então eu quis fazer alguns vídeos, aí eu coloquei aqui já o que eu pretendo fazer. Né? Pretendo fazer vídeos sobre esses tópicos. Primeiro sobre porcentagem, discutindo o conceito de porcentagem em si, como que faz os cálculos com ele. Juro composto. Dessa parte de juro composto, eu pretendo mostrar como que obtém uma equação para prever qual vai ser o rendimento depois de tantas incidências de juro. Né? Então, daria para, com a equaçãozinha simples, obter qual que é o juro depois de tantos meses, incidindo mensalmente, por exemplo, ou anualmente, tanto faz, sem precisar de um simulador, usando uma calculadora normal, sem precisar de uma calculadora financeira também. E aí eu pretendo demonstrar a equação aqui. Outra coisa que eu vejo tendo dúvidas é sobre qual é a relação entre juro mensal e juro anual. E aí eu pretendo mostrar como a gente obtém essa relação. Tem uma equação que te permite mostrar qual que é a taxa de juro mensal. Se você informar a taxa de juro mensal, você obtém a taxa de juro anual. Então eu pretendo deduzir essa equação. Só que, na verdade, se a gente for olhar lá nas corretoras, nos bancos, o mais comum é que elas informem para a gente qual que é a taxa de juro anual e não a mensal. Né? Só que o rendimento ele é mensal. Na verdade, não é nem mensal. Na maioria dos investimentos, o rendimento, na verdade, ele é diário. E aí eu vou discutir no juro composto aqui também sobre o rendimento diário. E aqui também, nessa parte da obtenção da taxa de juro anual, discutir sobre o rendimento diário também. Mas, embora o rendimento seja diário, se a gente for escolher um rendimento lá na lista que a corretora informa para a gente, em geral estão informando para a gente a taxa de juro anual. Se a gente pega aquela taxa de juro e vai fazer uma simulação, na simulação a gente informa o número de meses. Né? Então, como que a gente, conhecendo a taxa de juro anual, descobre, na verdade, a taxa de juro mensal? E aí eu vou mostrar num quarto vídeo como que a gente inverte. Porque no terceiro vídeo eu vou mostrar, se a gente conhecer a taxa de juro mensal, qual que é anual. Mas se a gente quiser o oposto, conhecendo o anual, qual o mensal? Vou mostrar como inverte essa equação. E como que inverte a forma de descobrir, então, como que descobre a mensal a partir do anual. Essa é a parte mais chatinha, né, que eu diria que para quem tem um pouco mais de dificuldade na matemática, vai ser aonde vai ser um pouco mais chato. Mas, de qualquer forma, de novo, eu vou tentar não criar muita dificuldade para vocês. Eu vou tentar deixar o mais claro possível.
E eu pretendo fazer um vídeo sobre taxa de juro real. Porque aqui eu me confundi, eu discuti alguma coisa no Telegram, teve um colega que me chamou a atenção lá e me corrigiu, eu agradeço ele, eu esqueci como é que está o nome dele lá. E ele falou que na verdade a taxa de juro real a gente obtém por meio de uma divisão entre a taxa de juro nominal e a inflação, que é dado pelo IPCA. E aí eu fui pesquisar, eu descobri como é que a gente determina, então eu pretendo mostrar isso daqui, já que eu já pesquisei, vou trazer a explicação pronta para vocês. E não é muito simples da gente deduzir sozinho, se a gente não for atrás de uma explicação. Mas não é complicado de entender, mas não é simples se a gente não for atrás de uma explicação. Então é isso daqui mais ou menos o cronograma do que eu pretendo fazer. Bom, começando pela porcentagem, eu vi que a porcentagem, os cálculos, como se faz com ela, trouxe bastante dúvida. E eu mesmo aprendi bastante coisa sobre como que a calculadora faz os cálculos, prestando atenção em como usa-se ela. E para discutir um pouco a parte da porcentagem aqui, eu vou fazer uma analogia sobre, por exemplo, comparar dois valores. Se eu for trazer a definição, uma definição de porcentagem, vou falar uma definição mais ou menos aqui, que eu acho que não vai ficar clara, aí a gente discute porcentagem e depois volta para a definição. Eu acho que depois de discutir, a definição vai ficar clara de novo. Mas a definição do que é porcentagem? Eu acho que a gente pode dizer que porcentagem é uma forma de fazer uma relação de proporção entre duas quantidades. A gente tem uma quantidade que ela é uma parte que a gente quer comparar a proporção ela em relação a uma segunda quantidade que vai ser a nossa referência. Tem uma quantidade que a gente vai usar como referência, a gente vai adotar ela como sendo um valor inteiro. Qual que é a proporção da primeira quantidade em relação à segunda, que é essa nossa referência? E essa proporção vai ser calculada, vai ser assumida a partir de uma fração com denominador 100. Seria mais ou menos isso, porcentagem. É uma forma de avaliar a proporção entre duas quantidades. Uma é a parte que a gente quer avaliar o valor dela, a segunda é a nossa referência, e essa proporção vai ser dada por meio de uma fração de denominador 100. Acho que não ficou muito claro. Vamos discutir e volta para isso de novo. Acho que na segunda vez que a gente discutir essa definição vai ficar mais clara depois da nossa discussão sobre a parte prática da porcentagem aqui. Então, imagina a seguinte situação. A gente tem dois lotes, terreno, né? Dois lotes de esquina. Um lote aqui que não importa a metragem dele, e um outro lote colado nele. Isso aqui é uma rua. Pronto, e aqui a gente tem um lote que tem uma área A1, e aqui a gente tem o lote que tem uma área A2. Esse lote maior, A1, ele é a nossa referência. Como nossa referência, a gente vai falar que ele é uma unidade. Ele vale um lote com aquela metragem. Qual que é a metragem? Não importa. A gente pode até falar qual que é a metragem, tipo, o valor dessa área A1, A1 é a área dele. Pode ser, por exemplo, 200 metros quadrados. Mas o valor da área daquele lote não importa. A gente está escolhendo um lote por algum motivo e aquele lote vai ser a nossa referência. A questão é, em relação a esse lote A1, a gente quer saber qual que é a proporção de tamanho do lote A2. O lote A2 tem o mesmo tamanho do lote A1? Ele é maior ou ele é menor? Do jeito que a gente desenhou aqui, o A2 é menor. Só que, quanto menor ele é? Eu não quero um número em metros quadrados.
por algum motivo a gente vai medir e a gente quer saber qual é a proporção do lote A2 em relação ao lote A1. Se a gente for lá e mede, alguém vai lá e dá um jeito de medir a área desse lote, descobre, por exemplo, que comparado ao lote A1, o lote A2 ele é metade. A relação de proporção é, enquanto o lote A1 é o nosso valor inteiro, ele é o nosso lote referência, o lote A2 ele é meio do lote A1. Metade do lote A1. Quanto do lote A1 cabe no lote A2? Metade dele. A gente precisava de 2 lotes A2 para que o lote A1 coubesse inteiro nesses 2 lotes A2. Uma outra situação, a gente tem de novo 2 lotes. O lote A1 e o lote A2. O lote A1 continua sendo a nossa referência, então a gente chama ele de um lote. Não importa se ele é muito grande, se ele é muito pequeno, não importa a metragem dele. Ele é aquele lote que a gente usou como referência. Um lote vai ser usado para saber quanto desse lote cabe em outros lotes. Então, tipo, quanto desses lotes A1 cabe no lote A2? A gente vai lá, faz a medida e descobre que o lote A2 ele é exatamente do mesmo tamanho do lote A1. Quer dizer que cabe um lote A1 dentro do lote A2. Então a relação de proporção é 1 para 1. Então a gente está medindo o lote A2 usando o lote A1 como referência. Então a gente está medindo proporção. Então a gente não está medindo metro quadrado dos dois. A gente não está usando metros aqui como unidade para medir o lote. A gente está usando um lote para medir o outro lote. Então cabe um lote A1 dentro do lote A2. Numa outra situação, a gente tem o mesmo lote A1, mas o lote A2 é muito maior. De tal forma que quem foi lá e fez a medida, viu que cabem 2 vezes esse lote A1 dentro do lote A2. Pega a área do lote A1, coloca no lote A2 e sobra outro tanto. Dá para pegar outro lote A1 e colocar de novo dentro do lote A2. Cabe 2 vezes o lote A1 lá dentro. Então, se a gente fosse fazer uma relação entre as áreas aqui, a área do lote A2, ele é a metade do lote A1. Ou seja, ele é o lote A1 e a gente vai e multiplica por meio. Multiplicar a área por 0,5, multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. É a mesma coisa. Então a área 2 tem metade da área 1. Então a área 2 é a área 1 dividido por 2. Ou multiplica por meio. É o mesmo resultado. Vocês podem pegar na calculadora, pegar qualquer número, multiplica por 0,5. Vocês veem que o resultado é a metade. É como se estivesse dividindo por 2. Aqui, a relação é 1 para 1. A área 2 é igual à área 1. Um é igual ao outro. Os dois têm a mesma área. A proporção é de 1 para 1. E aqui a proporção da área 2 é que ele é 2 vezes a área 1. Então a área 2 é 2 vezes a área 1. A proporção está bem direto. Aqui a gente não está falando nada de porcentagem ainda. Aonde que entra a porcentagem nessa história? Bom, vocês que já têm hábito de trabalhar com porcentagem, vocês já sabem que se a gente for analisar em termos de porcentagem, formos usar o número escrito na forma de porcentagem para avaliar qual que é a proporção do lote A2 em relação ao lote A1, o lote A2, ele é lote 2 é 50% do lote 1. Nesse caso aqui, como o lote 2 é metade do tamanho do lote 1, ele é 50%. Porque ele é metade. A proporção dele é que ele é meio para 1. Aqui,
eles são iguais. O lote A2 ele é 1 para 1. Ele é uma vez o lote 1. Então, a relação aqui é que o lote 2 é 100% do lote 1. A área dele é 100% do lote 1. Ele tem exatamente o mesmo valor do lote 1. A área dele. E nesse caso aqui de baixo, o lote 2 é 200% do lote 1. Porque a área dele é o dobro. Então, a área dele é 200% da área do lote 1. Então, a gente sabe que se algo é o dobro, ele é 200% em relação a uma referência. Mas ainda não explicamos por que a porcentagem existe. Porque a gente poderia falar em termos de metade, o dobro. Por que a gente fala 200% e não simplesmente o dobro? Só que esse é um exemplo onde é simples. A gente não precisava da porcentagem. A gente não precisa falar em 50%, não precisa falar em 100%, não precisa falar em 200%. A gente pode falar em metade, igual ou dobro. A porcentagem aqui é desnecessária, porque é simples a gente analisar essa proporção. Essa proporção é fácil da gente visualizar ela. Mas às vezes a gente pode estar falando de proporções que não é tão fácil da gente entender, de visualizar. Por exemplo, pegar a mesma situação de lote. Temos o nosso mesmo lote referência A1. Como referência, ele é um lote que a gente atribui um valor de um lote. A área dele é a nossa área de referência. E aqui a gente tem o lote 2, que vale aquela primeira situação dos três anteriores. A primeira situação é que o lote 2 era metade do lote 1. Então a gente tem aqui o lote 2, que era metade do lote 1. Mas a outra situação que a gente vai analisar é que um empreiteiro, por algum motivo, comprou esse lote 2. Não é por algum motivo, é porque ele quer ganhar dinheiro, né? Mas ele comprou esse lote 2 e ele dividiu esse lote em 3. E ele fez 3 casas e vai vender as 3 casas daquelas casas minúsculas num lote bem apertadinho. Pode ser casa geminada, por exemplo, porque é um lote muito exprimido, mas é a forma dele fazer render o espaço. Então, o lote era metade, 50% se a gente for falar em porcentagem, mas metade, aqui não precisa falar em porcentagem para entender a proporção. Metade é fácil da gente entender a proporção. Metade do lote 1. Mas pegou esse lote e dividiu em 3. 3 partes iguais. Algo que é metade, mais ou menos meio dividido por 5, vai dar mais ou menos algo entre 0,16 e 0,17. Vamos dizer que ele não dividiu exatamente os 3 em partes iguais. Eu vou arredondar para 0,17. Esse pedaço aqui de baixo, ó, esse lote aqui de baixo, ele ficou, a área dele, a proporção da área dele em relação a esse lote A1 é de 0,17. Bom, quando a gente estava se referindo ao lote inteiro, a proporção desse lote 2 inteiro era 0,5 para 1. O que significa isso? Que o lote 2 era metade do lote 1. Agora, o que significa dizer que esse 1/3 do lote 2, esse pedacinho em vermelho aqui, ele é 0,17 do lote 1? Esse aqui é um número até ainda simples de entender, da gente imaginar o que é essa proporção. Não é tão simples quanto analisar 0,5 para 1, porque 0,5 é metade de 1. Então a gente sabe que o lote 2 era metade do 1. Mas o que significa 0,17 para 1? Qual que é a proporção de 0,17 para 1? 0,17 é quão menor do que 1? Não é tão simples mais do nosso cérebro, tentar analisar essa relação de proporcionalidade aqui. Ó. 1 e 0,17.
Em outras situações, esse número aqui pode ser muito mais quebrado. 0,0 e algum quebradinho ainda. Então, quanto mais quebrado esse número é, mais difícil é da gente tentar dar um significado para ele, entender qual é essa quantidade. O que significa essa proporção desse número quebrado para a nossa referência que vale 1. Meio, é claro, é metade de 1. Mas e um número quebradinho? Qual que é a proporção em relação a 1? Não fica muito claro. Nessa situação aqui, porcentagem ajuda. Alguma pessoa, muito tempo atrás, eu lembro que eu li alguma coisa da história da porcentagem, então já tem alguns séculos, mas foi uma pessoa que deu uma sacada genial. Ele pensou o seguinte: não vamos analisar os números 1 e 0,17, vamos dar um jeito desses números ficar maiores. Porque se esses números forem maiores, é mais fácil do nosso cérebro lidar com esses números. Esses números quebradinhos, número quebradinho lá, 0,02, 0,075, esses números quebradinhos, o nosso cérebro ele tem dificuldade de ter uma noção do que significa essa quantidade. Vamos dar um jeito desses números parecer maiores do que são. O que ele fez? Alguma pessoa que sugeriu a porcentagem a primeira vez. 1. Vamos dar um jeito desses números parecerem 100 vezes maiores. Essa foi a sugestão da pessoa. Vamos escrever esse 1, vai continuar sendo 1, mas não vamos escrever ele como 1, vamos escrever ele como 100 dividido por 100. O que é 100 dividido por 100? É 1. Pega 100, divide por 100 e dá 1. Então a gente não alterou o resultado, não alterou as proporções que a gente estava trabalhando antes, a gente não mudou os valores de proporcionalidade. 100 por 100 continua sendo 1. Mas uma coisa que a gente pode fazer com esses 0,17 aqui é fazer algo parecido. A gente pode pegar ele e multiplicar por 1. Se você pega qualquer número e multiplica por 1, você não altera o resultado. Quanto que é 0,17 vezes 1? Continua 0,17. Então vamos multiplicar 0,17 por 1. Só que não é qualquer 1. Que 1 que é? É esse mesmo 1 aqui. Vamos pegar o 0,17 e multiplicar por 100 dividido por 100. E aí, esses dois números vão ficar assim. Ó. A gente tinha 1 e 0,17. Eram os dois números que a gente tinha que analisar. A nossa referência e uma fração dessa referência. Quanto que era 0,17 de 1? Qual é a proporção de 0,17 para 1? Bom, se a gente escreveu agora o 1 como sendo 100 dividido por 100 e esse 0,17 como sendo 0,17 vezes 100 dividido por 100, a gente pode escrever assim, ó, 100 dividido por 100. Só que eu vou escrever o dividido por 100 assim. Para 0,17 vezes 100. Dá quanto? Sempre que a gente multiplica um número por 100, ou seja, tem dois zeros, a gente pega essa vírgula aqui e anda duas casas para a direita. Multiplicou por 100, que tem dois zeros, a vírgula vai duas casas para a direita, dá 17. Então vai dar 17 dividido por 100. E eu vou desenhar esse 100 aqui no denominador como caneta vermelha aqui. Então, no lugar de 1, a gente tem 100 sobre 100, que continua sendo 1. E no lugar de 0,17, a gente tem 17 dividido por 100. Não alteramos o número. Pega aí na calculadora 17 dividido por 100, continua dando 0,17. Só que nesse caso, fica mais fácil agora da gente analisar a questão da relação de proporção olhando para esses dois números. Dividido por 100. A gente pode esquecer o denominador agora e analisar só o numerador. Analisando só o 100 e o 17. Qual que é a relação de proporção? É mais fácil analisar 100 e 17 do que 1 e 0,17. 100 e 17. Enquanto o nosso lote referência tem um valor 100, ele é composto de 100 partes, por exemplo, vamos supor que
Vou redesenhar ele aqui. Ó. Vou redesenhar esses lotes aqui. O nosso lote de referência, eu vou dividir ele em 100 pedaços. Vou ser menos rigoroso com isso. Eu ia fazer 100 pedaços exatos. Ficou mais ou menos 100 pedaços. Ó. 100 quadradinhos. Então, significa que o nosso lote referência, o nosso lote principal, ele tem 100 pedaços. O lote menor, que é quem a gente está querendo saber qual o tamanho dele em relação ao lote maior, ele tem 17. 17 o quê? Desses pedacinhos aqui, depois que a gente pega o lote maior e divide ele em 100 pedaços, o menor pedacinho é o centésimo. Dividiu ele em 100, pega um centésimo, que é um dos pedacinhos depois que dividiu por 100. Esse pedacinho aqui. É um centésimo do lote grande. Quantos desses pedacinhos cabem no lote menor? Cabem 17 pedacinhos. É isso a questão da relação de proporção. Fica mais fácil entender a relação de proporção. O lote maior tem 100 pedaços. Desses 100 pedaços, quantos cabem no lote que a gente está querendo saber a proporção dele em relação ao maior? Cabem 17 dos pedacinhos que compõem o lote maior. 100 pedaços que compõem aqui, 17 cabem aqui. E agora dá para ter uma noção melhor de porcentagem, de proporção usando porcentagem. Por que que isso é porcentagem? Porque esse número que a gente está usando para referência, ele está sendo dividido por 100. A gente ignorou que ele estava sendo dividido por 100. A gente passou a olhar só o numerador. Isso aqui é uma fração. Tem o numerador e tem o denominador. A gente parou de olhar o denominador, excluiu o denominador aqui. Estou olhando só o numerador. Mas tem o denominador. Esse número está sendo dividido por 100. Eu só não escrevi ele aqui, mas ele está aqui. 100 dividido por 100, 17 dividido por 100. Eu não quero ficar carregando esse denominador dividido por 100 o tempo todo. Mas isso é um 100%. Ele está dividido por 100. Ele é um 100 por 100. Esse é um 17 por 100. Para a gente não ficar carregando esse denominador 100 o tempo todo e saber o que isso significa, isso é um 100 que está dividido por 100. Então é um 100%. Isso é um 17%. O que isso significa? Que, na verdade, a nossa referência vale 1. E a proporção da outra quantidade em relação à outra referência vale 0,17. Esses são os números que, se a gente for fazer conta, temos que usar esses números. 1 e 0,17. A gente não usa 100 e 17. O 100 e 17, a gente inventou esses números para eles ficarem maiores e ficarem mais fáceis da gente visualizar eles. A gente vai visualizar 100 e 17. Beleza. Agora vamos fazer conta. Vamos fazer conta usando as porcentagens. Como que a gente faz conta usando a porcentagem? Transforma isso para a forma decimal de novo. Pega esse número, divide por 100, faz ele voltar a ser 1. Pega esse número, divide por 100 e faz ele voltar a ser 0,17. A gente tem que voltar eles a serem números decimais. Deu para entender mais ou menos até aí? Não adianta, né? Perguntar. Se ficou muito confuso, eu espero o retorno de vocês de alguma forma, Telegram, se foi útil de alguma maneira, ou sugestões depois,
ou se ficou muito confuso. Não, eu não entendi tal coisa. Vocês colocam lá exatamente aonde ficou a dúvida, o que ficou confuso, aonde não ficou muito claro, que eu tento melhorar essa explicação depois. Mas então, a ideia é mais ou menos a seguinte. A gente usa porcentagem sempre para analisar proporção entre duas quantidades. Uma quantidade é a nossa referência, que vai valer 1, uma quantidade inteira. Outra quantidade, ela pode ser igual, maior ou menor. Né? Em geral, ela é menor. Se ela for menor, o que a gente quer saber é qual a proporção dessa quantidade menor em relação à nossa referência, que é inteira. Se ela é menor, ela vai ser um número quebrado, vai ser 0, alguma coisa. E aí nosso cérebro meio que buga para ter uma visão de qual que é essa proporção, de 1 para 0, alguma coisa. O que a gente faz? Multiplica esses dois números por 100 para ficar mais fácil de visualizar, do nosso cérebro trabalhar com esses números maiores. Então, a porcentagem é só para a gente visualizar melhor os números. Na hora de fazer conta, volta para 1 e 0, alguma coisa. Se a gente tem um montante de dinheiro qualquer lá, sei lá, temos 10 mil reais. Esses 10 mil reais, então, vai ser representado por esse quadrado. De alguma forma, esses 10 mil reais está distribuído nessa região desse quadrado aí. E aí, como ele é a nossa referência, tipo, temos esse volume todo de dinheiro e eu vou pegar um pouquinho, uma certa alíquota e separar. Vou separar uma certa porção desse dinheiro. Esse pouquinho de dinheiro que eu separei, ele representa quantos por cento do todo? O todo virou a nossa referência, virou a nossa unidade, o nosso 100%. 100% na verdade representa a unidade, é 1. Aí 1 é 100 dividido por 100, é o 100%. Aí o 100 é só para melhorar a nossa visualização por ser um número maior do que 1. Aí 1, a gente vai quebrar ele em um monte de números 0, alguma coisa. Se você pegar 100 e quebrar o 100, fica melhor, porque vai quebrar em um monte de unidades e dezenas, ao invés de quebrar em 0, algumas coisas. Então, vamos pegar essa quantidade aqui e dividir em 100 pedaços. Vou fatiar em 10 linhas nas verticais e 10 linhas na horizontal. E aí a gente vai ter 100 quadradinhos. Ufa, pronto, 100 quadradinhos. Dividimos por 100 quadradinhos. Um quadradinho desse daqui vai ser uma centena. Então ele vai ser 1. Tudo era uma unidade. A gente vai ter 1 dividido por 100. É um pedacinho desse daqui. Ele equivale a 1 dividido por 100, que é igual a 1%. O porcento significa o 100 no denominador. Significa que está por 100. Está dividido por 100. É isso que significa o símbolo de porcento. Está dividido por 100. Aí vem uma pergunta. Quanto vale 12% de 1.000? Ou melhor, 1.000 não, de 10 mil, né? Que é o nosso todo, o nosso montante aí, a nossa unidade, que é o 100%. Quanto que vale 12%? O que significa 12%? Muito mais fácil perguntar assim do que, se não existisse a porcentagem, do que a gente falar assim, ó.
Temos 10.000. Temos 10.000. Quanto vale uma alíquota que tem a proporção de 0,12 como todo? Vamos supor que a gente nunca ouviu falar em porcentagem. A gente sabe que temos um montante total de 10.000. Esse é o valor total de dinheiro que temos. A pergunta é, eu vou retirar uma quantidade de dinheiro. Essa quantidade ela tem que equivaler a 0,12 dos 10.000. Quanto que seria isso? Bem mais difícil do nosso cérebro conseguir entender esse número aqui. Agora veja o tanto que é mais fácil de entender 12%. Quando a gente entende que os 10.000 virou, ao invés de trabalhar ele como sendo 1, ele é 100, a gente pega esses 10.000 e enxerga ele como sendo uma quantidade que foi dividido por 100. Então ele está dividido em 100 partes. Uma parte é 1%. Quanto é 12%? São 12 partes. Toda uma linha aqui embaixo, ó, são 10 partes. E aí a gente vem na linha aqui de cima e pega mais 2 partes. Isso são 12%, porque cada quadradinho é 1%. Quanto que vale cada quadradinho? Sendo que tudo é 10.000, se a gente pegou tudo e dividiu por 100, cada quadradinho vale quanto? Então, um quadradinho desse daqui equivale a 10 reais. Cada 1% tem 10 reais. Porque quando você junta 10 reais 100 vezes, dá 10.000. Peraí, tá certo isso? Não. 100 reais, né? Eu tô doido. Tô fazendo conta errada de cabeça aqui. Bom, beleza. 10.000, divide ele em 100 pedaços, cada pedacinho vai ser 100 reais. Pronto, quanto que vale então 12%? Ou seja, quanto que vale 12 pedacinhos? Você faz isso de cabeça, enquanto aqui a gente ia ficar meio bugado. Então a porcentagem facilita muito o nosso cérebro a entender melhor as proporções. 12 pedacinhos de tudo isso daqui, 12% de tudo isso é fazer isso, dividir por 100 pedacinhos e pegar 12 desses pedacinhos. Pega 10.000 e divide por 100, cada pedacinho vale 100. Pega 12 desses pedacinhos, vamos ter 100 vezes 12. Hum, 1.200. Voltando para aquela definição que eu falei de porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é um modo de analisar a proporção entre duas quantidades. Uma quantidade é uma parte que a gente não conhece, mas que a gente quer saber qual é a proporção em relação a uma segunda quantidade que é a nossa referência. A nossa referência é a nossa unidade. Então a gente tem uma quantidade que é uma parte, uma quantidade que é a unidade que é a nossa referência. A porcentagem é uma forma de avaliar a proporção entre essas duas quantidades por meio de uma fração onde o denominador dessa fração é 100. Então a gente cria uma fração com denominador 100 para facilitar a nossa visualização da proporção dessas duas quantidades. Isso é porcentagem. Espero que tenha ficado um pouco mais clara essa definição de porcentagem depois que a gente discutiu aqui. Esse vídeo ficou longo, eu vou pará-lo e vou fazer outro vídeo discutindo agora como fazer conta com porcentagem.
Até daqui a pouco.